Bom dia, uma alegria estar com você aqui no canal outra vez e dizer que sou agradecida, sou grata, por todos vocês que se inscreveram, que têm nos acompanhado e espero que estejamos contribuindo, para ajudar as famílias que precisam, de uma orientação, de um aconselhamento, de uma ajuda. Hoje eu quero falar um pouco sobre os pais que perderam seus filhos com o Covid. No vídeo passado, a doutora Carla falou do sofrimento, do sofrimento das crianças que ficaram sem seus pais devido a esse Covid e essa pandemia. E é alarmante, quantas pessoas morreram. A gente fica assustada. Mas também hoje, nós temos que falar um pouquinho do outro lado, da dor do pai e da mãe que perdeu o seu filho. Porque também teve muitas crianças, houve muitas crianças que morreram. No Brasil, teve mais de 1000 crianças que morreram com o Covid. Assim, estatística já velha, não sei até agora exatamente, mas com certeza existe até mais que esse número que eu estou falando aqui, Não sei precisar exatamente o número de crianças que morreram, mas muitas crianças morreram. Mais de 1000 crianças é certeza que morreram com o Covid. Então eu quero falar com você, pai, com você, mãe, que perdeu o seu filho, que eu sei que é uma dor terrível, é algo assim que só mesmo a mãe e o pai que já perdeu um filho sabe quanto que é difícil essa dor. E a gente fica pensando aqui, como superar tudo isso, como a gente pode ajudar a fazer alguma coisa para melhorar, aliviar um pouco essa dor. Ou talvez até essas mortes de crianças, porque a maioria dos pais não tiveram cuidado devido, não porque não sabia, porque às vezes achou que era só uma gripinha, alguma coisa à toa, e como as crianças não estavam assim em um número de estatística, que corriam tanto risco de morte, às vezes a pessoa pensava, não, é uma gripe, é uma coisa simples, e acabava, quando levava no médico para fazer o exame de Covid, já estava naquele processo inflamatório. E teve alguns especialistas, falaram também que teve outro problema muito sério da causa da morte de bebês, que foi a própria questão do diagnóstico tardio. Houve alguns especialistas, a gente estava ouvindo alguns especialistas falando por que morreram tantos bebês, principalmente no Brasil, e uma das respostas desses especialistas, a maior parte deles, foi que houve um diagnóstico também tardio. Muitos pais, inclusive eu ouvi o depoimento de uma mãe que sofreu muito, chamada Jéssica, vocês talvez acompanhou, viu aí na televisão o caso dessa mãe, que ela tinha um filho único, ela sofreu muito para ter bebê, passou vários anos fazendo tratamento, e ela teve um menininho, uma criança chamado Lucas, mais de um ano, estava com 1 ano e pouquinho, e essa criança deu um mal-estar, foi para o hospital, deu febre, deu acho que dor de barriga, diarreia, e quando chegou no médico, o médico falou, não é nada não, mãe, não precisa preocupar. Ele ainda pediu que queria que fizesse o teste Covid, ele falou que não havia necessidade, que era só uma gripezinha, que ela podia ir embora para casa, que não havia necessidade de fazer o teste. E o resultado foi que ela voltou para casa, o menino foi só piorando, começou a passar mal, ela voltou para o hospital dias, 2 ou 3 dias depois, e quando ela voltou, o menino já estava em estado grave, uma inflamação em muitos órgãos, porque a gente sabe que esse vírus, infelizmente, ele é terrível, ele é agressivo, e a criança, então, veio a óbito. Como essa criança, Lucas, houve outras crianças que tiveram diagnósticos tardios, e quando foi perceber que era o Covid, a criança já estava bastante contaminada, acabou falecendo. Então é importante também que os pais estejam alerta em relação a isso, porque muitas vezes a criança tem alguns sintomas que a pessoa mesmo, os próprios pais não percebem, e às vezes o próprio médico, porque às vezes a criança tem alguns sintomas diferentes dos adultos. Um dos sintomas que a criança tem quando ela está com o vírus do Covid é diarreia, dor de barriga, e às vezes dor no peito, mas muito comum ter só diarreia e dor de barriga. E a dor de barriga e diarreia, toda criança de certa forma tem, Então quando você vê uma dor de barriga, uma diarreia, você acha que é coisa simples, e às vezes vai no médico, nem o próprio médico se atenta em pedir o exame de Covid. Então assim, fica aqui um alerta, que você, se seu filho tiver alguma coisa, peça o exame de Covid. Por que não fazer o exame?
faça o exame. É melhor a gente precaver, né, do que depois a gente correr atrás do prejuízo. E às vezes um prejuízo muito grande que custa a morte de um filho. Então é preciso estar atento a esses sinais. Se você tem um filho, começa com dor de barriga, com diarreia, ou mesmo uma gripe, dor no peito, peça o exame de Covid, porque aí você vai ficar mais tranquilo, né, com o diagnóstico. Então é preciso que esse diagnóstico seja feito a tempo, porque se o diagnóstico for feito a tempo, existe uma possibilidade muito maior de salvar a criança, antes que essa criança entre num processo inflamatório muito grave, que foi o que aconteceu com muitas crianças que morreram. Mas eu quero dizer a você um pouco também, não só desse lado, né, biológico, físico, mas do lado psicológico. Eu sei que não é fácil para você, pai, você, mãe, perder o seu bebê, perder o seu filho. Nós passamos uma situação muito difícil, eu e a minha família, quando nós tivemos eu tive uma netinha, né? Eu tenho essa netinha, Amanda, né? Mais conhecida por Amandinha, que teve uma contaminação com o vírus HN1, já há muito tempo atrás, aí, uns 2, 3 anos atrás, e ela teve internada e ela ficou 32 dias na UTI, entre a vida e a morte. Foi entubada, ficou muito ruim mesmo, teve infecção generalizada, sofreu muito, todos nós sofremos muito, porque não havia, segundo a medicina, esperança para ela. Ela iria morrer. Ela teve infecção generalizada, ela teve pneumonia dupla, ela pegou fungos, ela teve várias complicações, hepatite B e, por fim, cirrose, com apenas 1 ano e 3 meses. Então, assim, algo bem terrível, algo bem difícil e bem dolorido. O YouTube do testemunho da história da Amanda, né, da Amandinha, está no nosso canal. Se você quiser ver esses testemunhos, né, você pode ver. Também a Carla, né, a doutora Carla, fez um vídeo falando quando ela quase perdeu a sua filha. Então nós sofremos demais, porque é muito dolorido. A gente ia ali na UTI, deixava ela ali toda entubada e olhando para ela, e cada dia a gente ouvia falar que ela não ia viver, que ela ia morrer, né? Então aquela dor era intensa, ela é gêmea, né, tem irmãozinhos gêmeos, e isso era muito sofrido para ela, para ele, que ficava perguntando, apontando o dedinho, ele era bem bebezinho, né, 1 ano e pouco, ficava perguntando por ela, e a gente sofria muito. Era tão doído que às vezes a gente chegava ali, eu e minha filha, eu e meu genro, e a gente até revezava para chorar, saía um pouco lá fora, chorava e voltava. Então eu sei exatamente o tamanho dessa dor. Não é brincadeira. Graças a Deus, pelo milagre de Deus, eu creio em milagres, né? Uma pessoa cristã e crê em milagres, eu creio que Deus fez um milagre na vida da Amanda, e ela realmente estava morta e ressuscitou, porque hoje ela está bem, graças a Deus, ela se recuperou, mas realmente Deus agiu na vida dela. Então, assim, eu quero dizer para você que você realmente possa ter, nesse momento, um pouco dessa ajuda espiritual. É importante, foi muito importante para nós, nossa fé, a nossa busca de Deus, o apoio da igreja, o apoio das orações, inclusive não só da nossa igreja, né, mas de todas as religiões, né, os católicos, evangélicos, pessoas inclusive que eram espíritas, todos se uniram numa fé, no propósito de clamar pela vida da Amanda. Então essa dor, ela é muito grande, às vezes ela não sara só com o psicológico, só com o emocional. É lógico que você também precisa trabalhar essa perda a nível emocional. Você precisa trabalhar como lidar com essa dor, como lidar com essa perda, porque realmente não é fácil lidar com o luto. Então, se você está sozinho e está muito difícil, você não está conseguindo superar isso sozinho, busque ajuda. Busque a ajuda de um profissional e trabalhe sobre esse luto, sobre essa dor que você está sentindo, porque é uma dor realmente muito forte, muito grande, e a gente realmente precisa de ajuda. Então, busque essa ajuda e busque a ajuda de Deus também. Busque a sua fé, né, onde você tem a sua fé, a sua religião, e não deixe, né, de buscar esse conforto também espiritual, porque é importante também nessa hora, né, e entenda, né, que por mais que você sofra, por mais que doa, por mais que essa perda seja algo assim tão difícil, seja grato pelos dias, pelos anos que você viveu com essa pessoa, e procure, né, guardar uma foto, olhar com carinho, com alegria, né? Não fique só centrado na perda, mas fique centrado um pouco também nos dias bons, na alegria que você teve de estar com essa pessoa, porque é um presente de Deus. Por mais que vá embora, né, por mais que ficou 1 mês, 1 ano, 2 anos com a gente, ou talvez mais, né, no caso das crianças, bebês morreram, né, mas foi um presente de Deus e foi bom, né, todo aquele período que estava ali com a gente. Então
muito difícil, né? Porque a gente fica muito centrado na perda, mas lembre-se também dos momentos bons, lembre que foi presente de Deus, que foi algo tão maravilhoso aqueles momentos, e trabalhe um pouco também, né, com esse sentimento dessa falta, entendendo também que há um propósito em todas as coisas e que, por mais que a gente não entenda, né, às vezes alguma coisa que acontece, a gente não vai conseguir entender, nem tudo que acontece na vida da gente a gente vai conseguir entender. Então talvez uma outra dica que eu te dou para que a sua dor seja menos é para de ficar questionando, perguntando, porque quando você questiona demais, você pergunta por quê, para quê, e aí você entra naquele processo de querer culpar alguém, culpar o médico, culpar o hospital, porque às vezes a gente sempre teve erro médico, infelizmente às vezes teve mesmo, né, erro médico, ou talvez você pense, eu não vi, eu deveria ser esse culpa, eu deveria ter ido antes, nada vai adiantar. Lança fora todo esse sentimento de culpa, ou de ficar tentando achar responsável pelo que aconteceu, de ficar questionando os porquê, e simplesmente diga assim: Deus, te agradeço pelo tempo que eu tive essa pessoa comigo, pelo momento que teve aqui comigo, e comece então, né, a ter esse sentimento de gratidão e parar de questionar, de perguntar, de ficar só pensando ali na morte, no sofrimento, porque quanto mais você se liga nesse sentimento negativo, mais você vai sofrer, mais você vai ficar triste, e às vezes você tem um outro filho, né, às vezes você tem uma outra criança para cuidar, e aquilo vai acabar trazendo um transtorno também familiar, porque a outra criança também começa a perceber a sua tristeza, e isso vai passar, porque uma criança, um irmãozinho, né, que perdeu também, o seu irmãozinho também está sofrendo, e como a própria doutora Carla falou aqui, que conforme a maneira que você está lidando com esse luto, com essa dor, você também está passando esse sentimento de luto, de dor para os seus entes queridos. Então sei que não é fácil, mas é hora de segurar na mão do outro e falar: vamos caminhar, vamos seguir, vamos olhar para frente, né? Porque não adianta ficar, né, só pensando nas coisas ruins, só pensando na tristeza e cada dia sofrendo mais. Agora é lógico que eu não estou falando aqui que você não tenha que chorar. Chore tanto que você quiser chorar, chora, deixa o choro sair, né? Passa, né, esse choro, mas vença esse luto, não fique toda a vida no luto, né? Chore, né? E põe para fora, mas tente conseguir levar a sua vida não acabou, a vida dos seus outros filhos, se você tiver outros filhos, também não acabaram, né? Eles estão ali, precisam da sua ajuda, e você precisa ser forte, precisa caminhar, seguir, né? Tem um provérbios que eu gosto muito, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então é isso aí, sabe? Por mais que seja difícil, por mais que seja duro, tenha fé em Deus, olhe para frente e siga o caminho. Siga o caminho, vai passar, tudo passa, e a dor também vai passar, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui conosco. Que Deus abençoe toda a sua família.